Programa Café com Zaidan. Oferecimento Golcare Saúde. Apoio Café Colucci. Bom dia para vocês aí no Café com Zaidan. 39 anos no ar esse programa. Todo o litoral paulista, através da TV Cultura Litoral, dos municípios de Peruíbe e Ubatuba no canal aberto, canal 48, e também no Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, toda aquela região do Vale do Paraíba. Estamos presentes nesse sinal maravilhoso. Lembro aqui que no dia 26 de fevereiro de 1996, comigo aqui, iniciando esse programa, estava o meu amigo Mário Covas, governador de São Paulo, que hoje está no Oriente Eterno, grande governador, que se não fosse chamado para sentar lá ao lado do pai, seria o presidente da República de 2003 a 2010. E esse país seria outro, totalmente diferente, país progressista, um país de primeiro mundo, porque Mário Covas tinha visão. E hoje a gente está numa draga danada aí. Posso falar que o Lula foi meu amigo no Sindicato dos Metalúrgicos, eu trabalhei 25 anos na engenharia da Volkswagen, né? Então conheci bem o Lula, Vicentim, Jair Meneghelli, sabe? Conheci essa turma toda, todos metalúrgicos. Devani Ribeiro, meu amigo, trabalhou comigo na Volkswagen, mas, infelizmente, quis o destino que o Brasil caísse na mão do Lula. E está essa nhaca toda que está aí. Mas hoje eu vou falar com uma pessoa que tem visão de Brasil também, sabe muito bem o que é o Brasil e tem feeling de para onde deve caminhar o Brasil. É o deputado federal Fausto Pinato, do Progressistas. Ele é da região central ali de Fernandópolis, São José do Rio Preto, região progressista, agrícola, agropecuária, essa região também, né? Que é o agro que movimenta esse país. Bom dia, deputado. Bom dia, Zaidan. Um prazer imenso estar aqui na TV Cultura Litoral e sendo entrevistado, né, por uma pessoa como você, que é um ícone aí do nosso jornalismo brasileiro. Muito obrigado, deputado. É um prazer também estar com você, meu deputado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho quem é esse grande deputado aí que está no seu terceiro mandato de deputado. Olha, sou deputado federal, sou advogado, trabalhei com o Júlio Semeghini, que foi o deputado federal de 4 mandatos, o deputado federal, hoje Conselheiro do Tribunal de Contas, Dimas Ramalho. Tive o prazer de ter escola, você falando aí, parece que até jogo combinado, mas a minha escola é Mário Covas, né? Mário Covas, que sem dúvida serve de referência para todos nós. E tem uma frase dele muito importante que cabe nesse momento. Diante das adversidades só tem 3 caminhos: lutar, combater e vencer. Exatamente. E estou no meu terceiro mandato, um deputado pragmático, de posição firme e que defendo sempre o interesse do meu país e no momento de choque ideológico tão grande, procurar manter o equilíbrio, a sanidade, fora de ideologia, que o país hoje precisa de racionalidade e pragmatismo, pois os excessos ideológicos estão cegando as pessoas. Perfeito. O senhor falou de um grande homem aí, Júlio Semeghini, grande seguidor de Mário Covas, foi secretário de Mário Covas também. Foi. Meu amigo Júlio Semeghini, faz tempo que eu não falo com ele, mas se o senhor me lembrou, eu vou ligar para ele. Eu gosto muito dele. Eu gosto também, aprendi muito com ele. Júlio Semeghini. Deputado, desde 2015 o senhor preside a Frente Parlamentar Brasil-China e a Frente dos BRICS também, né? Essa grande união de países bem desenvolvidos aí, com um grande PIB, né? Com a entrada da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, aumentou muito o market share dos BRICS, né? Que a gente chama, né? Qual a importância disso, deputado, no parlamento brasileiro? Olha, eu fui presidente da Comissão da Agricultura por 2 anos. Como você disse, a minha região é agrícola, eu sou neto de agropecuarista
E nós sabemos que nós temos um problema no Brasil, né? A ultradireita passa do ponto em alguns pontos, até porque eu não sou comunista, mas eu vejo que a China, veja, os dados mostram que a China é o maior parceiro comercial no agronegócio do país. Tivemos um problema no governo passado, diante disso, por causa de ideologia. Eu enxergo nos BRICS uma plataforma de países subglobal, países emergentes, né, que, na verdade, eles querem ter a capacidade de poder desenvolver, de ter voz, né? Agora, é importante que nessa plataforma não se envolva a questão ideológica, porque nós temos democracia, nós temos ditadura, nós temos outros regimes de governos que são diferentes do nosso, mas buscar o pragmatismo, porque o Brasil não pode se dar o luxo de escolher parceiros, né? Nós precisamos ter pragmáticos, como são os Estados Unidos, como são a Europa, como é a própria China, para que possamos, de certa forma, não ficar só no agronegócio. O Brasil precisa buscar tecnologia, se desenvolver, reindustrializar. Na década de 80, por exemplo, a China, a árabe, vinha buscar tecnologia no Brasil. Hoje isso inverteu. Nós continuamos sendo uma grande potência do agronegócio, mas nós vamos definhando na questão tecnológica e na competitividade industrial. E eu vejo no BRICS uma plataforma importante, até porque, independente se concorda ou não com o regime, o Brasil é dependente dos fertilizantes russos e é dependente da compra de commodities por parte da China. E com isso, outros países, Emirados Árabes, Egito, né, a própria Índia, que é a maior democracia do mundo, são países que podem ser mais explorados. Nós podemos se aprofundar nessa relação para que possamos ter mais diversidade em exportações ou importações, para que possamos melhorar e abrir um leque em relação ao país, para não ficar só preso no agronegócio, pois o agronegócio é o que segura a balança superavitária, mas nós sabemos que o Brasil precisa desenvolver, principalmente em tecnologia e inovação, para que possamos ter competitividade e, quem sabe, não exportar só produto cru, mas valor agregado, porque isso sim é o que gera a indústria e, consequentemente, os melhores empregos. Tá certo, deputado. Deputado, o senhor falou no grande negócio da China, né? A China realmente, ela, eu diria que nos últimos 20 anos, né, a China ela veio se desenvolvendo, atraindo investimentos para lá, porque muitos países europeus, até a América do Norte mesmo, muitas empresas norte-americanas, a mão de obra na China é barata, vamos montar na China, né? Vamos fazer as coisas tudo na China, que sai mais barato. Eles só foram no custo-benefício. E eu me lembro que durante a pandemia, deputado, quando surgiu a pandemia, só a China que tinha respiradores, máscaras, parecia que ela tinha se preparado para isso. É só uma conjectura aqui, tá? Parecia que a China, vai surgir a pandemia, deixa eu estocar respirador, máscara e outros EPIs aí que são inerentes aí a essa doença, né? E aí o mundo começou a despertar. Como é que o senhor vê a China diante do mundo e diante do Brasil também? Que a China é um dos maiores investidores do Brasil, que tem os grandes investimentos chineses estão não só no agronegócio eles têm bastante, mas também em parques, em plantas industriais, eles estão investindo. Como é que o senhor vê isso? O senhor vê algum risco no Brasil ou não? Olha, eu entendo que a China sabe o que quer do Brasil. O Brasil precisa saber o que quer da China, né? A China quer do Brasil commodities, quer produto cru, né? E o Brasil precisa saber negociar melhor com a China. Eu, por exemplo, eu sou presidente da frente, mas eu sou contra a compra de terra de estrangeiros no Brasil, senão nós vamos perder toda a cadeia produtiva. Agora, não é menos verdade que o Brasil precisa atrair não só a questão do agronegócio, que já é uma realidade, mas tem investimento estruturante, importes, inauguração de fábricas de carro, enfim. Mas é importante o Brasil tentar encurtar caminho com a China, buscar essa expertise dela, porque, como você disse, né, os Estados Unidos, o europeu começou a fabricar tudo lá, o chinês, de alguma forma, aprendeu e aprimorou, né, montou seu próprio polo tecnológico e hoje é uma potência bélica, é uma potência na indústria, é uma potência em tecnologia. E vejo a China como um país que pode sim ser um dos encurtadores do caminho do Brasil para um degrau de cima.
né? Desde que a gente tente, em vez de só exportar commodities, também buscar parcerias estratégicas para encurtar esse caminho, principalmente na área de inovação, tecnologia, aprender o que eles aprenderam, para que possamos, sei lá, ter um caminho mais promissor para tentar atender o mercado da América Latina, porque, eu te dou um exemplo, o que a China faz com tanta soja? Faz farela, faz carne de soja, silício, faz placa solar, minério de ferro, faz o aço, né? E vai sair vendendo isso. Então, lógico, continuar exportando produto para eles, só fomentar a indústria deles, mas, na menos verdade, a gente tem que trazer também um pouco essa expertise para que possamos desenvolver, né, o nosso país aqui dentro. E quem sabe, dia da manhã, está vendendo isso na América Latina, para que possamos também ter uma fatia de mercado, mas com valor agregado. Deputado, a gente tem aqui, como o senhor falou, um mercado de quase meio bilhão de habitantes na América Latina, na América do Sul, né? E nós temos esse potencial consumidor. Como o senhor falou, a gente só exporta commodities. Até o aço nosso, que a gente tinha uma grande indústria aqui, era a Cosipa, depois virou Usiminas, hoje não fabrica mais nada, porque manda commodities para a China, eles devolvem a placa de aço, as bobinas de aço, muito mais barato do que fabricar no Brasil. Não teríamos que fazer o caminho inverso, a China investir em grandes plantas de tecnologia aqui, de usinas, de parque tecnológico. Não dá para fazer esse caminho inverso, deputado? Deveria ser feito, né? Mas para isso deveria ter uma política de governo, né? Incentivasse pequenos industriais ou médios industriais do Brasil e o Brasil buscar intermediar isso, né, com parceria, tendo em vista que ela é comunista, é o governo que manda, para tentar fazer, sei lá, uma sociedade, né, uma parceria, né, onde a gente mandaria os produtos para eles, que eles usam muito lá na região deles e vendem em volta, mas aqui, de uma certa maneira, pelo menos a gente fica sócio, né, para que possamos atender esse mercado de meio bilhão da América Latina e, consequentemente, gerar bons empregos dentro do nosso território nacional. É assim que eu penso. Exatamente, né? Porque é o que o senhor falou, né? A gente exporta a soja, o milho, o trigo, o café, tantos produtos, o aço, o minério de ferro, o alumínio, e compra tudo já produto acabado. É uma coisa de maluco, né? Alguma coisa está errado, né? Da condução. Exatamente. Alguma coisa está errado. Eu acho que o Lula, que tem um bom relacionamento com esses países de ideologia comunista, socialista, deveria negociar melhor para o Brasil, o senhor não acha? Olha, eu tenho que fazer eu gosto de ser muito verdadeiro. O presidente Lula, em 2006, 2008, aumentou muito a questão de commodities, onde começou a aumentar a exportação da China, né? Agora, não é menos verdade que o governo passado, por causa de ideologia também, acabou brigando com a China, né? Tivemos uma relação conturbada no governo passado. E agora, diante dessa polarização, né, a gente percebe que tanto o lado do Bolsonaro e do presidente Lula estão mais preocupados em fazer narrativas. Um é golpista, outro é comunista, outro é isso e aquilo, e justamente buscar um caminho para o Brasil. Nós sabemos se a gente começasse um trabalho de reindustrialização do país, né, agregando valor, talvez no segmento do aço, silício e tal, e se começasse agora, demoraria de 5 a 10 anos para dar resultado. Mas a gente percebe como é uma política de médio a longo prazo, né? E hoje a política está muito mediatista, que estou mais preocupado com o aplauso do Facebook e do Instagram do que realmente fazer um planejamento, para ver onde a gente errou, e aqui eu não estou para culpar da esquerda ou direita, mas em determinado momento da história a gente errou, porque as indústrias do ABC estão saindo, várias indústrias do nosso país indo para o Paraguai e outras fechando, né, para que possamos ter um planejamento. E hoje eu vejo com tristeza, né? Porque o nosso país também só fica nessa narrativa de agricultura, né? Quando, na verdade, o que a gente deveria estar implantando agora, tendo em vista a inteligência artificial, o IA e tal, era potencializar muito o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Buscar polos tecnológicos, incentivar essa nova geração, juventude, de poder estar aprendendo
nessa área. Isso daria reflexo lá na frente, no futuro, porque é fácil falar. Quem não tem tecnologia, ou seja, uma indústria de ponta, não tem competitividade, ou seja, é mais demorado, é mais caro, né? Então, quando você vai vender, você não consegue concorrer com empresas modernas. Mas, enfim, eu acho que isso já está tarde demais, até porque nós ficamos muito presos numa retórica, Deus, pátria e família, vai ser um objetivo central, né? Respeita a história do presidente Lula, né? Mas apesar de não concordar, porque eu não sou de esquerda, mas eu vejo também que não é só empresa de carro que pode desenvolver um país, né? Nós temos muitas outras coisas. Por exemplo, se a gente pegar o sistema SUS nosso, que é único e muito bom, imagina quantos bilhões nós gastamos de equipamento, equipando hospital, Santa Casa, emenda de parlamentares e pago. Esses equipamentos são fabricados no Japão, no Canadá, na Europa, na China. Talvez incentivar para eles a fazerem essas máquinas aqui, zerando imposto, mas em contrapartida a gente só compraria o que estaria sendo fabricado no Brasil. Então tem várias coisas que dava para mexer, o dinheiro ficar correndo no Brasil. E ao mesmo tempo nossos engenheiros começar a copiar isso, né? Vamos fazer igual a China. A China nunca inventou nada, ela só copiou e mantém seus polos tecnológicos atualizados, os seus engenheiros incentivados com pesquisa e inovação para manter a tecnologia, se não a melhor, mas sempre entre as primeiras. Com certeza, e manda o pessoal deles estudarem fora, buscar novos elementos, nova pesquisa, é isso que tem que fazer. Deputado, vou fazer o intervalo, volto já, no minutinho, com o deputado Fausto Pinato aí, do Progressista, da nossa região do estado de São Paulo. A região boa, hein? Região de polo de pesquisa, que é ali São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, aquela região boa ali, Fernandópolis, Votuporanga também, que está ali perto. Votuporanga, Jales, Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul, do meu amigo Itamar. Itamar Borges. Voltamos no minuto, deputado. De volta aqui, programa Café com Zaidan. Esse programa é bom, viu? Tem 29 anos no ar, hein? E hoje cobrindo toda a região do litoral paulista e também no Vale do Paraíba. Hoje com essa grande figura aí, um deputado bastante comprometido com as causas do estado de São Paulo e do Brasil, né? Porque ele é presidente da Frente Parlamentar aí Brasil-China e dos BRICS também, esse grande bloco formado aí, né? Hoje se formam blocos, né, para se ajudarem mutuamente os países, né? E ele está aí nessa luta, deputado Fausto Pinato, do Progressista de São Paulo. Deputado Fausto Pinato, falar um pouquinho da saúde global, deputado. Olha, é preocupante, Zaidan. Eu vou procurar aqui ser o mais isento possível, até porque é uma bandeira que eu defendo. Nós percebemos que hoje existe essa guerra fria, né, vamos dizer assim, entre um lado e o outro na questão do mundo, né? Nós sabemos que nós muitas vezes somos influenciados por uma mídia que vem há 30, 40 anos contando só metade da história, só falando aquilo que interessa, né? Vivemos agora essa guerra de Israel contra a Palestina, Israel contra o Irã, Ucrânia contra os russos, que para o povo ficou irmão, né? E nós precisamos entender, né, que hoje, quando eu vejo os Estados Unidos, eu adoro os Estados Unidos, acho um povo guerreiro que deve ser respeitado, mas o mundo não merece mais ter um xerife só no mundo, né? Só desenvolve, só pode ter arma, só pode ter tecnologia que eles querem, né? E vejo que isso não vai dar certo, né? E acho que os BRICS vêm com o sinônimo de tentar um reequilíbrio disso, né? De poder países que estão no sul global, o desenvolvimento, poder ter mais voz, né? Hoje a gente vê que a ONU fala uma coisa, ninguém respeita, né? G7, G20 são
só um tem poder de veto. E muitas dessas guerras, e aqui eu não vou entrar no mérito, é uma coisa você discordar do regime do Putin, outra coisa é você discordar do comunismo, né? Mas outra coisa é você ver a questão central, né? E ver que são guerras, muitas vezes, que poderiam ser evitadas, né? Que, na verdade, é um interesse aí, principalmente da indústria armamentista, que sustenta a economia americana, de fazer guerras desnecessárias ou guerras que não são, às vezes não eram necessárias, mas seriam evitáveis com uma boa diplomacia e um bom diálogo. Tá certo. O senhor tem razão a hora que o senhor fala nessa questão aí, viu, deputado? Mas eu acho que é uma divisão de forças também que acontece quando se formam os grupos, né? E que é preciso também, né? De centralizar essa questão do país, por exemplo, Estados Unidos, ser o xerife do mundo. Acontece que os Estados Unidos ainda é a grande potência econômica e militar, né? Mas essa hegemonia não faz bem também, né, deputado? Não é que não faz bem. Você vê, por exemplo, me dói muito, eu acho que a minha posição, por exemplo, em relação a Israel, eu sou evangélico, eu ando até com a estrela de Davi no peito, então significado especial para mim. Agora, não é certo o que o Hamas fez com Israel, não é. Não é, eu acho que eu sou a favor do israelense matar todo o grupo do Hamas, mas também não é certo, né, atacar, o pessoal está usando lá os palestinos, crianças como escudo, e atacar crianças e mulheres, que na verdade não foram os que provocaram isso, foi um grupo terrorista. E eu não consigo entender por que não monta o Estado da Palestina, porque se tivesse o Estado da Palestina, tivesse um presidente eleito e tal, e esse presidente atacasse Israel, aí tudo bem, mas não tem nada, né? É um povo que está ali no meio sem pátria, né? Eu não consigo entender isso. Então, eu acho que Israel passa um pouco no ponto nisso, né? Então, eu acho que todo mundo tem um pouco de razão e todo mundo perde a razão, né? Nós precisamos achar um meio termo. E eu percebo que os Estados Unidos, como a grande potência do mundo, deveria ser mais conciliadora nesse sentido, né? De também não buscar colocar mais conflito, com todo o respeito que eu tenho dos Estados Unidos, mas o presidente Donald Trump é um presidente meio destemperado, que em vez de passar mais segurança, ele passa uma insegurança, causando uma destemperança mundial, né? Porque nós precisamos ter temperança num momento tão difícil do mundo. E eu aprendi o seguinte: tem uma diferença entre ser líder mundial e ser chefe mundial. Os Estados Unidos, nos últimos anos, estão querendo ser chefe mundial e não líder mundial. O líder dá a mão, recua, mesmo sabendo que é mais forte, tem diálogo. Agora, imposição, ameaça, confusão, isso faz, de certa forma, perder a liderança. Eu entendo que os Estados Unidos, sim, é a maior potência bélica, né? Mas agora, falando do Canadá, falando da Groenlândia, da Europa, a própria postura em relação à Ucrânia e à Rússia, eu não vejo os Estados Unidos mais liderando o mundo, eu vejo os Estados Unidos segurando na mão de ferro e chefiando. E isso pode ter consequência. Por quê? Países, somos pequenos, mas se juntar todo mundo pode dar problema. E dizer, Davi derrubou Golias, né? O Vietnã também chegou a dar uma pedrada nos Estados Unidos. Com certeza, deputado. Eu também não vejo mais esses Estados Unidos hoje como o grande xerife, ó, vai para lá e todo mundo vai para lá, vai para cá e todo mundo vai. Eu não vejo mais isso. Mas eu vejo que é um grande comércio, essas guerras, esses conflitos se tornam um grande comércio, deputado. Eu não sei por que a China não se envolve nisso, já que é a segunda maior potência econômica do mundo. Quizá já não tenha passado os Estados Unidos economicamente. Não duvido que vai abrir. Eles não falam, né? O problema é que a China ela é pacífica, né? Ela não é, você nunca viu na história da China ela atacar ninguém. Ela só se defende, né? E a gente percebeu nessa postura da guerra tarifária, né? O Trump gritou com todo mundo, eles muito calmos, né? E tem um contrassenso, né? O próprio Elon Musk, né, que critica tanto aqui no Brasil, os carros dele, as fábricas dele, tá tudo na China. Então, quer dizer,
Os americanos é mais ou menos assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Mais ou menos isso, né, deputado? E o chinês não conversa, né? Você vê, na guerra da Ucrânia e da China, e da Ucrânia e da Rússia, enquanto os Estados Unidos e a Europa fornecem arma para a Ucrânia, a China deve estar comprando as empresas russas internamente. Essa é a diferença. Com certeza, com certeza. Eu não duvido a hora que abrir o PIB, não sei se 2025, mas 2026 a China não tenha passado os Estados Unidos. Não duvido, não. Sabe? Porque ela é. O que você pensa de comprar no mundo tem na China. Mas ela é mineirinha, não gosta de falar, não tem essa vaidade, né? Exatamente. Exatamente, é mineirinha. Vai comendo pelas beiradas e come o queijo também pelas beiradas. É mineirinha, viu? Ah, China danada. O senhor conhece a China, né, deputado? Deputado, o senhor conhece a China? A China, tive lá, a primeira vez que eu já tive outras vezes, né? Antes, quando eu era deputado, o primeiro mandato, fui na primeira missão oficial com o presidente Michel Temer, depois eu fui na outra missão oficial com o presidente Bolsonaro e tive nas duas últimas missões oficiais acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula. Maravilha, o senhor vê que aquilo é uma potência, né? Eles fazem um hospital em uma semana. Eles fazem. Deixa a telinha, eu e o deputado aqui, que a gente está batendo um papo aqui. Nós viramos um bate-papo e é gostoso, sabe? Porque o deputado tem muita coisa, muito conhecimento, sabe o que fala, e é bom que vocês entendam e absorvam isso que o deputado está falando. Deputado, sobre comércio, investimento, finanças, como é que o senhor vê esse quadro? Olha, o ponto central é que interessa, né? Hoje, eu vou dizer uma coisa que vai incomodar muitos aqui, mas eu preferi o aplauso da minha consciência do que o aplauso do Facebook e Instagram. Nós entendemos hoje que quem dita a regra do mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se ele brigar com um país, tem que todo mundo brigar com esse país. Até porque todos os negócios é feito em cima de SWIFT e do dólar, né? Então, muitos países que poderiam até fazer comércio ou melhorar seu comércio de investimento têm dificuldade. Porque você imagina igual a Venezuela. A Venezuela, eu acho que a eleição foi fraudada, a última eleição. E discordo de jeito que reconhecer. Mas não é menos verdade. E ela vem acontecer isso porque a Venezuela não quis se ajoelhar ao poderio americano, né? Porque nós sabemos que, no fundo, existe o interesse dos americanos, o medo do americano. De lá atrás, quando era o coronel que pegou o poder lá, que eu esqueci o nome, é o Chaves, né? É a maior reserva de petróleo, uma das maiores reservas de petróleo. Isso poderia, de certa forma, interferir nas indústrias americanas, né? Nós sabemos que, por exemplo, algumas brigas norte-americanas, a maioria das brigas de Iraque, enfim, isso foram tudo por causa do petróleo, né? E quando a gente fala de comércio e finanças, na verdade, nós estamos querendo chamar a atenção do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, para que olhe esses países emergentes, ou esses países que pensam diferente, porque é o seguinte, a democracia não deve valer só aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, ela deve valer a nível mundial. Apesar de um ser islã, outro ser monarquia e tal, o mundo tem que ser mais democrático. Nós podemos pensar diferente, eu e você, Zaidan. Você ser um cara mais de esquerda, eu mais de direita, ou ser monarquia, ou comunismo, ou democracia, mas em determinado momento, o interesse do país é muito importante, tem que falar mais alto. Nós não podemos fazer de teologia sinônimo de vida sem pensar no país. Nós vemos uma esquerda hoje que acha que Cuba é um sinal de revolução, ou está passando fome lá com um carro velho, e daí que formou dentista, médico, estão tudo fodidos. E nós temos a ultradireita bolsonarista, que é Trump, que é os Trump pé de chinelo. E o Trump nunca fez nada, só usa a gente, né? O Brasil precisa buscar o seu caminho, né? E outros que têm espírito de vira-lata, que fala que Israel é terra prometida. Israel nunca foi terra prometida. Israel é um povo lá que até na época de Jesus Cristo depois só tem guerra, é só desgraceira porque lá. Terra prometida é o Brasil, onde judeu e árabe estudam na mesma escola, onde chinês
chinês e japonês e coreano moram no mesmo bairro na Liberdade, que é a diferença histórica, onde italiano, espanhol, alemão, africano vieram fugindo das guerras, fizeram desse país essa nação única, essa miscigenação de raça, onde os libaneses moram aqui e fez esse país acolhedor e trouxe todo mundo. Isso aqui é uma terra prometida, de um povo solidário. Com certeza, meu. Esse é um país multi-internacional. Tem mais libanês no Brasil do que no Líbano. Sabia? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Japonês é o segundo lugar depois do Japão. É verdade. Essa é a terra prometida mesmo. Essa é a terra prometida. E mais uma coisa. Tem uma coisa, Jadé, que eu já fui nos Estados Unidos, China, Rússia. O brasileiro tem uma coisa. Se você for numa favela ou num negócio lá, o cara tá num barraco, ele e a esposa dele, tem um pacotinho só de arroz. Mas tiver um recém-nascido na frente passando fome, ele passa a fome e dá para a criança. Aqui, os nossos tetraplégicos, aleijados, os pais vai lá, adaptam o carrinho, leva para a praia, leva para o parque de diversão. Nos outros países eles escondem. Vai lá assim no mato. Então, esse país é o país do coração. É um país que misturou toda essa raça e fez um país alegre, um país pacífico e um país que tem voz, sem tecnologia nenhuma, só dependendo do agro. Nós somos a 8ª economia do mundo. Com tantas reservas que nós temos, minérios, né, sem poder explorar, poderíamos ser a 4ª. Né? Agora, o que não podemos mais também é ficar preso nessa narrativa europeia e de outros países que fala que a gente tem que preservar e a gente vamos preservar, até porque eles desmataram, mas alguém quer pagar a conta. Eles não podem querer ficar aqui atrás de ONG, ficar bibliotando tudo, dando palpite em tudo. Eles podem desmatar, eles podem fazer tudo e nós não. Tá certo, vamos ter responsabilidade, mas alguém tem que pagar a conta. Né? Os países que mais poluíram, que mais poluem, tem que fazer um fundo soberano e pagar aquele cara que tem propriedade para ele manter a mata dele. É só fazer isso, o Brasil não precisa desmatar mais. Tá certinho. É isso onde eu concordo com o Lula. Eu discordo do Lula em muitas coisas. E olha que o Lula foi meu companheiro no Sindicato dos Metalúrgicos, São Bernardo do Campo. Até jogamos truco junto, hein? Eu e o Lula na década de 70, 80, sabe? E a gente era muito companheiro, sabe? E o Lula tem esse discurso, sabe? Vocês já devastaram a Europa toda. Nós estamos com 60% do nosso país, da nossa Amazônia, preservada. Ajuda a gente, olha. Nós somos o pulmão de vocês também. Nesse ponto eu dou razão ao Lula. Também eu acho que é só nesse ponto, viu, deputado? Como eu digo, a minha escola é mais social-democrata, né? Eu discordo em muitas coisas do PT, mas como eu disse, eu respeito o presidente Lula pela trajetória dele, e é um democrata, né? O presidente Bolsonaro, o qual eu cheguei a apoiar muito em 2018, mas depois fiquei muito decepcionado pela falta de estratégia, narrativa e pela desnecessidade de querer colocar em xeque nosso sistema eleitoral sem nenhuma prova, né? Gerando uma insegurança. Muitos foram para a rua achando que a urna era fraudada, querendo defender a democracia, quando na verdade caiu numa armadilha, né, desse presidente que na frente do ministro do Supremo chamou a pessoas de louco e maluca. Isso é covardia. Então, eu queria dizer uma coisa. Entre a esquerda desmodernizada e a ultradireita insana, eu prefiro manter minha escola Mário Covas, e eu não vou negar a minha escola, que é minoria. Hoje é difícil até a gente conseguir voto, que a gente perde os votos dos dois lados, mas eu prefiro ganhar uma eleição com a minha consciência limpa, defendendo o que eu acredito, que lá na frente vão me dar razão, pode demorar 4, 8 anos, porque nós precisamos de um presidente que não puxa para a ideologia de esquerda, nem para a ideologia do ultradireita. Nós somos de um presidente que leva o país para frente, o diálogo, e, de certa forma, abre o canal. Nós perdemos a capacidade de divergir, de discutir ideias e construir só narrativas e likes na internet sem um plano de país. Perfeito, tem toda a razão. A gente vai para o último intervalo, deputado, 15 minutinhos, nós terminamos esse programa aqui maravilhoso.
ficaria o dia inteiro com você, viu? Você é muito bom, viu? A gente volta já já. Vamos lá. De volta aqui o programa Café com Zaidan, 29 anos no ar, entrevistando essa figura simpática, cara, mas muito gostosa essa entrevista, viu? Fazia tempo que eu não pegava um entrevistado tão bom como esse, viu? Ó, deputado, parabéns, viu? O senhor é descendente de árabe, deputado? Eu sou descendente de italiano. Meus bisavós vieram fugindo da guerra, foram para a região de São José do Rio Preto. Eu tenho parente em Paranapuã, Jales, Fernandópolis. Todos foram para a agricultura. A parte do meu pai é tudo italiana e a parte da minha mãe espanhol. Vieram para o cafezal, né, na época, né? Cafezal, é verdade, cafezal. A minha esposa é descendente italiano, tem passaporte italiano, a minha esposa. Eu não quis, meus pais nasceram no Líbano, né? Na terra que os pais de Michel Temer também nasceram, né? Em Zarle, né? Grande professor Michel Temer. Que saudade que eu tô dele. Saudade. Eu era o grande entusiasta do Michel. Falei, Michel, você tem que ser o presidente da República. Se candidatar à reeleição, mas aquele canalha daquele Janot junto com aqueles açougueiros lá, envolveram ele naquela bandalheira lá, sabe? Michel, mas é um grande estadista. Depois de Mário Covas, é o melhor. Sem dúvida, é uma grande escola, né? A gente precisa entender, eu falei isso até para alguns amigos meus, porque é o seguinte, Zaidan, eu sou um cara que respeita a democracia. A minha escola é Mário Covas. Quem ganha governa, quem perde fiscaliza, mas a gente pensa no interesse do Estado e do país. Sim. Hoje eu vejo com muita tristeza a falta de uma terceira voz nesse país. Uma terceira voz que saiba reconhecer, sim, o que o PT fez. O PT foi presidente 5 vezes, não tem que parar com isso. Mas eles foi bom na educação, no FIES, na cultura, porque não são de elegido 5 vezes. São meio falhos algumas pautas de ideologia de gêneros que acaba irritando conservadores, né? Poder ser menos polêmico nisso, né? Na questão do agronegócio, tentar, em vez de dividir, unir isso daí, ter um melhor diálogo, e também, né, só usaria o slogan do Bolsonaro, Deus, Pátria e Família, que é a única coisa que serve, porque na verdade de Deus não tem nada, porque incentivar evangélico ir para a rua pegar arma, isso não é de Deus, né? E um plano de equilíbrio. O Michel tinha esse equilíbrio, né? De poder compor algumas pautas de esquerda, que é importante, de direita, cada um ceder um pouquinho e a gente caminhar para frente. Que a gente, quando fica puxando para lá e para cá, o cavalo não anda. O cavalo não faz a trilha certa. Né? O Brasil precisa de uma terceira voz equilibrada que saiba reconhecer os avanços da esquerda em alguns pontos, que possam aprimorá-la em alguns pontos que é atrasado e que possam, na verdade, não ficar só um slogan de Deus, Pátria e Família da outra direita, mas deve-se respeitar, sim, os católicos, os evangélicos, os espíritas, os conservadores, achar um ponto de equilíbrio, né, na questão ideológica, para que possamos ter diálogo. Hoje me assusta muito, que pai e filho já não se fala mais por causa de política. Amigo de 30 a 40 anos não se falam mais por causa de política. Na época, o máximo que fazia era postar um jantarzinho, era um vinho, mas a vida é que segue, né? E nós passamos num momento muito difícil, estamos passando de teste da nossa democracia, né? A gente pode não gostar de quem ganhou, de quem perdeu, mas nós temos que defender o Estado Democrático de Direito. Agora, o que eu não aceito na ultradireita é a covardia de induzir o povo falando que a urna é fraudada e depois não assumir o BO. O PT, apesar dos defeitos deles, que não são tantos, eles enfrentam. A ultradireita é covarde e foge. Com certeza. Sabe que eu encontrei um grande seguidor de Mário Covas, né?
conversando com ele, um belo papo. E sexta-feira coincidiu da gente almoçar junto. Deixa o deputado na outra tela aí, vai. Sexta-feira a gente almoçou junto, em Santos. Tarcísio de Freitas. Eu gosto do Tarcísio, sabe? Ele vem de uma linha, não é radical, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. É uma pessoa, ele é pensante, ele pensa. Tarcísio pensa, sabe? Tarcísio é um profundo conhecedor e eu brinco com o Tarcísio. Eu já tive aí um jantar com ele em Campinas também. Sempre eu estou encontrando Tarcísio. E sexta-feira eu sentei do lado dele, falei para ele, governador, eu acho que o seu destino está traçado. Mário Covas falou para você, eu brinquei com ele, Mário Covas falou para você que você é o substituto dele. E ele falou, eu sou seguidor de Mário Covas, ele falou para mim. Aí eu falei, então você não pode se furtar de ser o próximo presidente da República. O deputado, ele olhou assim para mim, e é a terceira vez que eu falo para ele, hein? Que ele não pode se furtar de ser o presidente da República. Ele olhou assim para mim e falou, não falou, olhou e eu estava do lado dele, né? Ele olhou assim, e o Kassab do outro lado, né? O Kassab do lado direito dele e eu do lado esquerdo. Aí ele olhou assim, não falou nada. Mas o que o senhor acha do governador Tarcísio? Olha, pelo menos a postura dele, as falas dele é mais coerente, né? Eu vejo que ele não fala besteira, é um cara inteligente, né? Trabalhou no governo do PT, trabalhou com o Bolsonaro, né? Entendo que ele está um pouco refém, porque ele tem que ser grato para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro deixou ele de ministro e fez ele governador do estado, mas ao mesmo tempo essa gratidão e esse peso, ao mesmo tempo que ajuda, o atrapalha. O ajuda no apoio, se for o candidato a presidente, mas o atrapalha principalmente porque nós que somos defensores da democracia e somos mais de centro-direita, não aceitamos essas atrapalhadas bolsonaristas, né? Nós temos que acabar com o bolsonarismo. Nós temos que ter um centro-direita moderado democrático. O Bolsonaro teve toda a oportunidade do mundo, mas meteu o pé pelas mãos, né? É muito filho dando palpite, comprou briga com o Supremo, muitas das brigas desnecessárias, ficou 4 anos colocando em xeque a urna eletrônica sem nenhuma prova, né? E agora praticamente deixou nas entrelinhas, deixou esse povo no quartel. Agora, o Tarcísio, na minha opinião, seria um bom candidato, né? Se não dependesse do apoio do Bolsonaro. Aí sim seria liberto. Porque eu tenho medo de vir com as amarras e essas amarras comprometer um futuro brilhante que ele já tem no estado de São Paulo e poderá ter no Brasil. Ele não pode falar isso, mas eu posso. Eu tenho certeza no fundo ele vai falar assim, ele tem razão, mas não posso falar. Mas eu posso falar também, eu estou bem à vontade para falar com ele, sabe? Mas eu sinto que ele não é um cara refém do Bolsonaro, não. Sabe? Ele só não quer atropelar o processo. Mas eu sinto na fala dele, quando eu converso com ele, que ele não está refém do Bolsonaro, não. Mas na verdade ele não está refém do Bolsonaro, mas ele pensando eleitoralmente, ele não pode, de certa forma, porque tudo que eles querem, né, principalmente os filhos, que são ambiciosos, é que o Tarcísio dá uma escorregada para colocar ele no rol de traíra, né? Como ele colocou o Mourão, como eles colocaram todo mundo, né? Mas dessa aí, vai que eles vão cair no cavalo, porque o Tarcísio é um craque nas palavras, e tá fazendo o jogo direitinho, tá dando uma educada no Bolsonaro, e o Bolsonaro, os filhos dele tá procurando onde vai ir, não tem outra saída. Essa é a verdade. Se existe uma saída, é o Tarcísio de Freitas, que é mais ou menos o seguinte, um cara de centro-direita liderando a ultradireita. Porque é o seguinte, no Brasil errou tudo. O Bolsonaro foi um erro. Por quê? Você imagina o pessoal liderando o PT, seria bem pior. O PL não tem condições de liderar o centro-direita. É o centro-direita que tem que liderar os radicais. Exatamente. Deputado, a União... Peraí, eu vou fazer um intervalinho aqui. Um intervalo não. Só chamar um apoiador nosso aí, a GoCare. Chama aí a Vanessinha, minha amiga. Rapidinho aí, vai.
Eu sou de Santos e santista de verdade tem orgulho em dizer que é daqui. Eu sou de Santos e é claro que eu cuido da minha saúde. Por isso, meu plano de saúde é GoCare. Eu posso ser atendida nos melhores hospitais. Gostou da novidade? Vem ser GoCare. Acerta, Vanessinha, aí um dos melhores planos de saúde aqui do litoral paulista. Já é da região de Campinas, Jundiaí e agora no litoral aí. Deputado, antes de fazer essa entrevista com você, eu falei com o primo meu, Arnaldo Jardim. Eu falei, vou entrevistar Fausto Pinato. Arnaldo Jardim falou, cara, é um dos melhores deputados desse parlamento. Falou assim, Arnaldo, hein? Eu sou aluno Arnaldo, sim, é um cara de grande conteúdo e não preciso puxar o saco. É um deputado técnico, um político nato, um homem que relatou vários projetos, é um dos grandes cabeças do Congresso Nacional. Eu ainda vou dizer assim que eu sou um subtenente, perto de um grande coronel como é o Arnaldo Jardim, como foi o Júlio Semenini, Dimas Amalho, mas eu sempre me espelhei neles e procuro sempre seguir o caminho deles, mas um dia eu chego lá, um dia eu chego perto deles. Deputado, União Progressista e União Brasil. O maior, não foi uma federação, uma união, né? Hoje é a maior bancada da Câmara Federal, 109 deputados e acho que é 17 senadores ou 14 senadores. 111, filiamos mais 2. 111 já? É o maior partido de centro-direita do Brasil, essa federação. Que isso representa agora, deputado? Essa O que grande representa é que nós precisamos defender a democracia no nosso país. E não cabe mais o radicalismo radical que foi feito pelo clã Bolsonaro no nosso país, quase levando o nosso sistema presidencialista e democrata ao caos. Precisamos ter freio e contra-freio, são poucos deputados que têm coragem de fazer isso, porque perde voto, né? Mas a ultradireita quase colocou em xeque a nossa democracia. É que às vezes as pessoas têm tanto ódio do PT e da esquerda que acaba abraçando qualquer coisa que vem na vitrine. E, na verdade, o Brasil precisa de uma coisa muito melhor. E o Partido Progressista, que é um partido que tem uma história no agronegócio, Braulio Bard, Tereza Cristina, e sempre, a maioria das vezes, das presidimos da Comissão da Agricultura, né? E União Brasil, que vem do DEM, do Marco Marcial, não é isso, não? Sempre tivemos, né, mais no posto de centro-direita, mas é impossível, né, montar um projeto de país hoje sem ter um programa partidário e eleitoral, né? E é isso que o União Progressista veio, para mostrar força, para tentar, de certa forma, isolar os extremos de esquerda e direita, porque essa polarização só favorece as duas grandes lideranças e, na minha opinião, uma deve ser muito respeitada, apesar de eu discordar dela, que é o Lula, e outra deve ser, de certa forma, usada a um exemplo a não ser seguido para quem é de direita, que é o ex-presidente. Mas, enfim, precisamos preencher esse vácuo, né, que foi ser preenchido pelo Democrata, pelo PSDB, né, a gente retomar esse comando e montar um projeto equilibrado, seja de centro-direita, social-democrata, visando buscar o poder desse país, mas com plano de Brasil e não com plano ideológico. Tá certo, deputado. Essa grande força no parlamento, né, decide qualquer votação, né? 111 deputados, para onde pender, decide qualquer votação, né, deputado? Ainda tem uma coisa que me incomoda muito, né? O pessoal às vezes bate muito na questão do centro, né? Centro. Cara, se não fosse o centro, não tinha um plano real, né? Se não fosse o centro, talvez o Bolsonaro e o filho dele tinham invadido a Venezuela e não tinha vacina, né? Se não fosse o centro, talvez estava aprovando pauta aqui hoje para continuar a invasão de terra ou para mudar sexo de criança com 12 anos. Então, quer que eu fale uma coisa para você? E eu, na minha opinião, da palavra de centro vem de centrado. Hoje, diante das choques ideológicos, e são radicais dos dois lados, você falou do Michel Temer. Teve 2 anos só de governo, sem apoio popular, e fez um grande governo.
O eleitorado brasileiro tem que parar de olhar personagem e olhar personalidade e o projeto de país. É isso mesmo. Falou tudo, falou e disse. Não só falou, mas disse também. Muito obrigado, deputado Fausto Pinato. Foi um prazer muito grande falar contigo, viu? Prazer é meu, Zaidan. Estou muito honrado de ser entrevistado por você. 29 anos de programa, a sua história que você tem, né? Eu costumo dizer que o jornalismo sério, principalmente da TV Cultura, né? Que essa fala é a cultura, né? Para nós que estamos começando na política, é uma responsabilidade muito grande e vocês dão voz para a gente. A gente é pequenininho, estamos aí fazendo nossa parte, mas eu agradeço e estou muito honrado de ter sido entrevistado e estou te devendo aquele churrasco. Eu vou comer a tainha com você e depois eu vou fazer o churrasco. Tá certo, aquele cupim vasqueirado. Casqueirado. Casqueirado. É a casca dele, assim, ó. É a casca, né? Com a cervejinha geladinha. Opa! Deputado, muito obrigado, viu? Um bom dia para você. Tá? Foi um prazer falar com você, tá? Tchau, tchau. Para vocês também, um bom dia e continue na nossa programação. Programa Café com Zaidan. Oferecimento Golcare Saúde. Apoio Café Colucci.